De segunda a sexta, às 17 horas, acesse, ouça e participe do programa Fala Coach, levando você a construir um novo tempo com motivação, foco e determinação. Apresentação do filósofo, mentor e coach educacional, Aderson Viana. Programa Fala Coach. A frase de hoje: coaching sob medida, caixa de ferramentas, coaching musical e a cada dia da semana um quadro temático especial. Segunda, coaching educacional. Terça, coaching e desenvolvimento humano. Quarta, roda de conversa. Quinta, um livro, um coach e você. E na sexta, café com um coach. Venha pra cá você também. Programa Fala Coach, de segunda a sexta, às 17 horas. Seu final de tarde com motivação, foco e determinação. Com Aderson Viana, aqui na Rádio Web Metanoia.net. Coaching educacional. E no nosso coaching educacional de hoje, trazemos o tema coaching e gestão escolar. Então, com esta temática, nós queremos trazer aqui uma contribuição para gestores escolares, tanto de instituições públicas quanto também privadas. E nós estamos diante de um novo e grande desafio, né? A educação escolar, no período da pandemia, nos trouxe aí grandes desafios. Então, a adaptação da escola para o sistema online, né? A questão do ensino remoto e agora, neste ano de 2021, essa tentativa, né, de poder voltar às chamadas aulas presenciais. Mas, na verdade, o que nós estamos acompanhando é o chamado ensino híbrido sendo colocado aí em prática. Então, espero que esta nossa conversa de hoje possa ajudar a você, gestor escolar, gestora escolar, a perceber o quão importante é o seu papel dentro da instituição educativa, dentro da instituição escolar. Bem, eu quero trazer aqui uma ferramenta de coaching, ou um referencial de coaching dentro do nosso trabalho. Nós seguimos a metodologia, ou o conjunto de referenciais, do que é denominado de Sistema ISO, do Instituto Holos de Qualidade, que tem como principal mentalizador o professor Marcus Wunderlich, que é o presidente do Instituto Holos e mentalizador desse sistema ISO, ou esse conjunto de referenciais de coaching e de mentoring e também de advice, dentro dessa perspectiva de ajudar as pessoas nos seus diversos setores a desenvolverem melhor suas potencialidades. E eu trago aqui um referencial muito interessante, que é denominado de macrocompetências. Então, as macrocompetências são potencialidades inatas do ser humano, inerentes ao ser humano, que nos levam a desenvolver habilidades, capacidades em diversos âmbitos da nossa vida. E o professor Marcos, ele classifica aí, ou ele elenca, 7 macrocompetências. E eu quero trazer aqui a primeira dessas macrocompetências, que é a potencialização, ou a macrocompetência de dimensionamento. E dimensionar-se quer dizer, como é que eu me coloco na vida? Como é que eu me posiciono diante da vida? Seja na vida pessoal, na vida profissional. Claro que aqui nós estamos trazendo para este ambiente educativo. Então, como é que você, gestor, gestora escolar,
Como é que você se posiciona aí no seu ambiente educativo? Principalmente agora, neste novo momento. No nosso trabalho, a gente também desenvolve um referencial que nós chamamos de epigênese, ou ciclo epigenético, ou ciclos da vida, né? Então, a vida ela é feita de ciclos. E nós estamos vivendo um novo ciclo agora. Esperávamos estar saindo do ciclo pandêmico, mas, na verdade, nós estamos aí tendo um avanço, né, da pandemia, com novas cepas. Então, o vírus está chegando aí de forma muito mais agressiva, né? Claro que temos aí a vacina, mas, infelizmente, aqui no nosso país, a quantidade de pessoas vacinadas é ínfima, né? Então, a quantidade de vacinas que estão nos chegando aí também, uma quantidade ínfima. Então, é preciso intensificar mais. Mas o que nos interessa aqui, dentro dessa macrocompetência de dimensionamento, é justamente ajudar você, gestor, gestora escolar, a pensar um pouquinho nisso. Como é que você vem se posicionando? Né? O lugar que você ocupa aí dentro da instituição. Porque você tem em suas mãos um poder que pode agregar muito aí dentro do seu espaço profissional, né? Porque você não faz sozinho o seu trabalho. Você tem uma equipe técnica, você tem uma equipe de educadores, você tem os seus alunos, você tem as famílias, enfim. Então você pode contar com vários parceiros nesse trabalho. Bem, então vamos pensar no seguinte. O dimensionamento no âmbito profissional ou organizacional, ele pode ser encarado ou percebido a partir do momento que você, como gestor escolar ou gestora escolar, começar a pensar naquilo que você tem que superar dentro da sua atividade de gestão. Então, vamos pensar aqui alguns aspectos que devem ser superados no seu cotidiano aí profissional dentro do ambiente escolar, para que você possa perceber como você está se dimensionando, ou se posicionando, ou se colocando diante desse momento. Então, eu queria trazer, por exemplo, um elemento que deve ser bastante encarado aí, enfrentado ou superado, que é a gestão por conflitos. Então, são muitos os conflitos que surgem dentro do ambiente escolar. E se o gestor ou a gestora não estiverem bastante preparados para atuar diante desses conflitos, por exemplo, conflitos entre, agora no momento, por exemplo, o conflito entre a gestão e a sua equipe de professores, né? Porque o professor, ele foi bastante atingido pela pandemia, né? Porque muitos profissionais da educação não tinham ainda este trato com o ensino à distância, ou o ensino online, ou o ensino remoto, né? E aí tiveram que aprender a lidar com este novo canal para que ali pudesse exercer a sua profissão, a sua atuação como docente. E nós acompanhamos relatos que não foi fácil, né?
para muitos educadores ali foi um momento de muito sacrifício para poder aprender a lidar com a linguagem do mundo digital. Então, esse seria um primeiro aspecto, um primeiro tipo, né, de conflito que você, enquanto gestor, tem que aprender a lidar com ele. Porque seus primeiros parceiros são, de fato, os educadores. Se você não tiver aí esta sensibilidade para lidar com essas angústias da sua equipe de professores, então você vai acabar ficando sozinho e você não vai conseguir realizar absolutamente nada. Então é preciso ter respeito, né, à situação ou à realidade de cada um daqueles mestres que estão ali trabalhando com você. Um outro tipo de conflito que você precisa aprender a gerir é com as famílias. Então, por exemplo, no ensino privado, muitas famílias tiraram seus filhos das escolas, principalmente naquele primeiro momento da pandemia, né, no auge da pandemia, porque as famílias foram atingidas no aspecto econômico. Muitos pais e mães de família perderam seus empregos. Então, como é que eles iriam manter seus filhos num colégio privado, né? E, entre aspas, que não está tendo aula. Como é que eu vou pagar por algum serviço que, na verdade, não está acontecendo? Quer dizer, está acontecendo, só que não de forma presencial. Então, o gestor escolar, nesse contexto, tem que ter bastante habilidade para negociar, né? Então, às vezes, esse conflito que surge entre a família e a escola, principalmente em períodos como este da pandemia, muitas vezes eles se avolumam porque falta ao gestor essa habilidade, né, de diálogo ou de colocar-se um pouquinho na pele do pai e da mãe. Eu dizia muito, né, nas minhas falas durante o período do auge da pandemia, em relação a essa questão da saída de alunos, principalmente das escolas privadas, que era preciso diálogo com as famílias para entender o momento que a família estava vivendo. Então era preferível a escola perder 20%, 30% em cima da mensalidade, né, escolar, do que perder 100%. Então, acredito que alguns gestores fizeram isso, né? Entenderam, mas infelizmente outros não, tá? Então, gostaria de deixar aqui esse primeiro ponto. Um outro aspecto que deve ser superado para não prejudicar essa sua maneira de se dimensionar, de se colocar, de se posicionar a partir da sua perspectiva de gestor escolar, é um outro ponto que para mim é de fundamental importância, que é cair no risco de buscar o resultado a qualquer preço. Claro que o ensino remoto deixou lacunas. Então agora, nessa retomada, por exemplo, algumas escolas retomando as aulas presenciais, mas também híbrida, né? Porque nem muitas famílias se sentiram assim seguras em enviar seus filhos para a sala de aula, por conta ainda da pandemia. Então, o gestor escolar, juntamente com sua equipe técnica, tem que pensar no seguinte, e também com seus professores, claro, né? Que tudo bem, a gente deu o conteúdo ali na aula online, mas é preciso reconhecer que há uma lacuna do conteúdo programático, né? Então, a maioria dos alunos foram, vamos dizer assim, aprovados já para a série seguinte, né? Se estavam no 6º ano, então não houve reprovação, foram logo para o 7º ano. E eu tenho batido muito numa tecla
que é preciso que, nesse processo de retomada, que o gestor, juntamente com sua equipe técnica, com seus professores e também nesse diálogo com as famílias, a grande tarefa, né, vamos dizer assim, é buscar o nivelamento, fazer um trabalho paralelo de nivelamento dos conteúdos. Ou seja, rever aqueles assuntos do 6º ano, por exemplo, que não ficaram tão claros nas diversas áreas, nas diversas disciplinas, não é? Então, e retomando aí com os conteúdos novos do 7º ano, o exemplo que a gente está colocando para você. Então, o resultado a qualquer preço não leva a nada, né? Há uma lacuna mesmo, não adianta tapar o sol com a peneira. Não, mas nós conseguimos, né, cumprir com o nosso conteúdo programático, mesmo sendo aula remota, tal, né? Nós vimos as consequências disso agora, no último Enem. Muitos jovens preferiram não ir no dia da prova, né? Justamente por isso, claro, o medo de se contaminar, né? Mas também pensando nisso, eu não estou seguro, né? Eu acho melhor me preparar, estudar mais um pouquinho. No ano seguinte eu farei um Enem com muito maior segurança, tá? Bem, vamos pensar agora nos antídotos, quer dizer, o que fazer para superar, por exemplo, esses dois aspectos aqui que eu mencionei. A questão da gestão por conflitos e a questão de querer resultados a qualquer preço. Como superar esses dois aspectos que dificultam a maneira como você se dimensiona, se posiciona como gestor escolar? No âmbito mais racional, a gente pode trazer um primeiro antídoto, que é esse conhecimento do negócio e do mercado. Claro que nós estamos falando aqui de escola, né? Então, o que é conhecer o negócio? Se você é gestor no âmbito escolar, você tem que exercer esta função, esta chefia, esta liderança, tomando ciência de que existem conhecimentos que você tem que dominar, né? Não basta apenas dominar os aspectos educacionais para ser um gestor educacional. Tem que ter os aspectos da gestão, da responsabilidade, né? Você assume perante a instituição os ganhos e perdas. O seu nome está ali em jogo, né? Então, daí a importância, se estamos falando de escola pública, cabe aos gestores públicos, prefeitos, governadores, ou através dos seus secretários de educação, né, fornecer mecanismos ou ferramentas para que os gestores escolares possam dominar áreas importantíssimas dentro do setor, ou dentro da área, né, da administração, de liderança, de administração de conflitos. Então, esse ponto é muito importante. No âmbito mais emocional ou intuitivo, qual seria o antídoto para vencer essa predominância da gestão por conflitos, né? E de querer o resultado a qualquer custo, a qualquer preço? Primeiro aspecto, primeiro antídoto para superar isto aí é o reconhecimento e respeito ao ritmo das pessoas e grupos, que eu falava lá no comecinho, né? Então, mas como é que pode um professor não dominar, né, o uso das tecnologias do mundo digital?
Então, você não pode querer um resultado ou ter o mesmo resultado, né, por um professor que já tem facilidade em lidar com estas novas tecnologias, de um que não tem, sempre resistiu a isso, né? Então, cabe a você como gestor ajudá-lo, treiná-lo, prepará-lo, mostrando para ele os benefícios, né? Oferecendo cursos, aprimoramento, né? Um outro ponto importante dentro dessa questão mais emocional é a atenção ao nível de desgaste e estresse. Então, nós acompanhamos aí estresse da sua equipe de professores, estresse dos alunos, das famílias e o seu estresse enquanto gestor escolar, né? Então, trabalhar isso, porque se você se deixar levar pela ansiedade, pela angústia, isso vai perpassar também todo o trabalho, né, da sua equipe. Então, o conflito vai perdurar. Então, trabalhar essa questão emocional, da inteligência emocional. Para a gente concluir, no âmbito mais prático, mais operacional, o que você pode fazer como gestor escolar, como gestora escolar, para dimensionar-se melhor, para se posicionar melhor neste seu cargo, nessa sua função. Principalmente nesse tempo de pandemia, né, de conflitos, de adversidades. Então, o primeiro aspecto é a habilidade de negociação. Tem que ser um bom negociador. Com seus professores, com sua equipe técnica, com seus alunos e com as famílias. Favorecer um feedback eficaz e facilitador. Constantemente, né? Avaliando, não deu certo, então por que não deu certo? Vamos tentar por outro caminho. Essa é uma característica, né, de um bom gestor. Ter esta preocupação com o feedback, o retorno. E aí, deu certo, não deu certo, por que não deu certo? Né? Eu penso, sobretudo agora, nesse momento em que as escolas estão pensando, algumas já estão, né, retornando ao chamado ensino quase presencial, vamos dizer assim, porque prevalece o híbrido, na verdade, né? Pronto, então, queria deixar aqui esses aspectos, essa contribuição, e espero que você possa perceber que quando a escola opta ou se decide, né, ou toma a decisão por adotar a questão do coaching educacional dentro do ambiente educativo, é nesse sentido. Então, um coach dentro do ambiente escolar pode ajudar, sim, por exemplo, ao gestor a executar melhor suas tarefas, né? A passar por esse processo de amadurecimento. E essa macrocompetência do dimensionamento, ela é muito importante porque ela amplia a nossa visão de mundo e, sobretudo, no âmbito escolar, a nossa visão de educação, né? Repito, o gestor escolar, ele não pode só dominar os aspectos educacionais, as teorias educacionais. Tem aí as ferramentas do mundo da administração, da ciência da administração, né? Sobretudo a questão da liderança, tá bom? Então, obrigado e até o nosso próximo encontro.